Era o único grande mestre do reino da terra entre os céus e a terra, mas para buscar os 5 caminhos supremos, enterrou-se por 100.000 anos. Após sua morte, tudo ao redor se transformou na terra do enterro divino. Aqueles que se aventuram sem permissão quase sempre encontram uma morte certa, mas se alguém possui grande sorte, pode obter oportunidades incríveis, bastando um único compromisso para realizar um desejo. Desde então, inúmeros prodígios ocorreram em massa, acabando por se esconder nas profundezas da terra do enterro divino. Todos os que saíram vivos se tornaram grandes potências. Agora, 100.000 anos se passaram e você despertou novamente. Seu olhar penetrou o universo por 100.000 anos. É hora de colher o karma. No entanto, assim que você dá um passo, um pergaminho de escrituras à sua frente se transforma em um velho com aparência de imortal, dizendo respeitosamente: Este velho servo, Taí, saúda o despertar do venerável. Este velho servo, Taí, é o espírito do artefato das escrituras do Karma Taí. Nestes 100.000 anos, este velho servo usou o poder que você dispersou para fora. Celebrando muitos contratos kármicos com aqueles que possuem grande sorte, um total de 527 prodígios incomparáveis foram selecionados e seus desejos foram satisfeitos. Enquanto falava, páginas e páginas de escrituras antigas se desdobraram diante de você. Cada página está impressa com um gênio que é suficiente para dominar uma geração. Você junta levemente as mãos e pega as escrituras do Karma Taí. 99.800 anos atrás, um descendente do lobo demônio primordial veio à terra do enterro divino e celebrou um contrato kármico com a 10ª seção. A 10ª seção usou seu poder para vingança. Ele prometeu que, se o grande mestre da terra retornasse ao mundo, certamente seria subserviente e obediente. Agora, ele já ascendeu ao reino sagrado e ao imperador do reino demônio. 74.600 anos atrás, após a destruição da dinastia divina do Lago Demoníaco, a deusa em fuga veio desesperadamente à terra do enterro divino e celebrou um contrato kármico com a 10ª seção. A 10ª seção concedeu a ela sua herança, ajudando-a a aumentar sua força e recuperar o Lago Demoníaco. Ela prometeu que, se o grande mestre da terra retornasse, certamente o serviria como uma serva. Agora, sua força já é insondável e ela é ancestral do santuário do Lago Demoníaco. 36.000 anos atrás, a neta do ancestral divino de Kishan veio à terra do enterro divino e celebrou um contrato kármico com a 10ª seção, buscando o domínio da terra, prometendo ser conduzida pelo grande mestre da terra ao retornar. Agora, embora ela tenha sofrido muito, ela deu à luz 2 filhas e um filho para o grande mestre da terra, para que ele pudesse obter o domínio da terra. Taí revelou uma expressão constrangida: Venerável, perdoe-me, os desejos de alguns desses prodígios eram emprestar seu corpo para deixarem descendentes. Você está dizendo que eu acordei e tenho vários filhos. Taí disse cautelosamente: Não são alguns. São muitos. Você respirou fundo e fechou as escrituras do Karma Taí em um transe. Esqueça. Quem domina os céus agora? Ao dizer isso, o velho Taí ficou cheio de raiva. Aquele que agora busca dominar os céus é seu antigo discípulo traidor, Li Tianxin, agora venerado como o Imperador Tianxin. Naquele ano, ele usurpou o poder e foi simplesmente o auge da alegria. Você acenou com a mão. Ele não passava de uma peça de descarte em meu tabuleiro. Se não fosse por minha própria vontade, Li Tianxin não poderia me matar. Quando eu retornar ao meu auge, Li Tianxin receberá o destino que merece. Agora, 100.000 anos se passaram. Muitos desses prodígios que têm um karma comigo já cresceram e se tornaram potências de um lado. É hora de ir até eles e resolver este karma. Então, a essência do Karma Taí se transformou em um enorme pergaminho requintado, levando você para fora da terra do enterro divino. Ao longo do caminho, existências aterrorizantes que antes eram arrogantes e presunçosas agora entram em conluio, escondendo-se nas sombras, aterrorizadas e prostradas. Fora da terra do enterro divino, uma bela mulher vestida de branco está tingida de sangue, mas encostada na entrada da terra do enterro divino, quase recuando para a terra do enterro divino. Diante dela, um velho e um velho robusto bloquearam todos os seus caminhos de fuga. Menhir, você é a filha do leão da terra. Esta terra do enterro divino não é um lugar de morte certa para você. Que mal há em entrar uma vez? O velho robusto zombou ainda mais. Feng Menhir, você ainda pensa que é a nobre filha do mestre da seita? Acorde, sua mãe, Feng Lin Xian, já não é mais a mestre da seita da minha seita divina Guling.
Entre obedientemente e encontre o mestre do reino do leão da terra, se você puder ter sucesso. Sua linhagem ainda tem esperança de renascimento, caso contrário, você e sua mãe só terão um caminho, a morte. Feng Menyer permaneceu de pé com sua espada. Seu rosto cheio de ressentimento. Oitavo ancião, 10º ancião, minha mãe costumava tratar vocês muito bem. É assim que vocês retribuem a bondade com ingratidão? Culpe sua mãe ingrata, que ousou rejeitar o pedido de casamento do jovem mestre da família Xiao. É justo que ela tenha chegado a este estado agora. Bem, chega de besteira. Entre rapidamente. Neste momento, o rosto delicado de Feng Menyer está cheio de desespero. A terra do enterro divino é um lugar de morte certa. Mesmo que ela seja filha do leão da terra, ela certamente morrerá. Justamente quando Feng Menyer não tinha para onde recuar. Com metade de um pé prestes a entrar na terra do enterro divino, uma voz soou atrás dela, perguntando, este lugar é a Terra do Sul. Quem domina os céus e busca a besta agora? Feng Menyer ficou chocada. Atrás dela estava a terra do enterro divino. Na verdade, havia uma pessoa viva saindo da terra do enterro divino? Os dois anciões da seita divina Guling mostraram expressões de espanto. Eles viram com seus próprios olhos um jovem saindo daquela aterrorizante terra do enterro divino com extrema compostura. E este jovem não tinha energia primordial em seu corpo. Um homem que nunca cultivou o poder da floresta, mas como um mortal poderia sair ileso, até mesmo suas roupas. Não tinham um único traço de dano. O velho e o robusto prestaram homenagem respeitosamente. Esta área está dentro do grande reino suspenso. Desde que o antigo sábio Xiao Yao se foi, esta terra nunca mais produziu. Um indivíduo poderoso capaz de liderar a besta buscadora do céu? Você balança a cabeça levemente, nunca ouviu falar do antigo sábio Xiao Yaoshen. Vendo sua atitude tão despreocupada, os dois ficaram imediatamente um pouco irritados. O antigo sábio Xiao Yaoshen já foi o único governante desta terra. Sua excelência realmente diz que nunca ouviu falar dele. Não seria isso arrogância excessiva? Você sorri calmamente. Não ouvi falar é não ouvir falar. Além disso, liderar a besta buscadora do céu nada mais é do que um escravo do dom celestial deste lugar, ousando se autodenominar forte? É simplesmente ridículo. Presunçoso. Quem é você afinal, ousando falar tamanhas bobagens? Gudawi, um desconhecido. Você pronuncia lentamente seu nome, e de repente, o vento e as nuvens mudam de cor entre o céu e a terra. Claro, vocês podem me considerar um mortal agora. Assim que as palavras caem, o céu e a terra retornam à calma, e o velho prisioneiro está encharcado de suor frio. As palavras dele agora há pouco realmente causaram uma mudança no céu. A voz do velho treme um pouco. Qual coincidência, talvez? Esta terra do enterro divino sempre teve um clima inconstante. Eles realmente não ouviram falar do seu nome. No entanto, você diante de nós não pode ser um mortal. Feng Nuer, ao lado, parece ter visto uma tábua de salvação. Eles querem me forçar a entrar na terra do enterro divino. Por favor, salve-me, Senhor. Esta jovem não tem como retribuir. O velho se apressa em juntar as mãos. Acompanhe o Senhor. Antes fomos levianos nas palavras. Esperamos que o Senhor nos perdoe. No entanto, este assunto é de grande importância. Por favor, não interfira. Certamente o recompensaremos generosamente. Você se vira calmamente. Eu disse, eu sou apenas um mortal agora. Não vou interferir nos seus assuntos. Assim que você termina de falar, Feng Nuer fica completamente desesperada. Metade de seu corpo já foi forçada para dentro da terra do enterro divino. Ela consegue até ouvir os murmúrios de certas existências aterrorizantes e sombrias. Ela está ressentida e acha engraçado. Se eu, Feng Nuer, não morrer desta vez e conseguir a herança do leão da terra, certamente retornarei à seita divina Guling. E recuperarei tudo que a família Feng perdeu. Em seguida, toda a pessoa entra na terra do enterro divino sem hesitar. Ao ouvir isso, você não para de andar. Seita divina Guling. Pequena garota. Você é uma pessoa da seita divina Guling? Nuer entra em pânico. No instante anterior, ela já havia sido completamente engolida pela escuridão da terra do enterro divino. No instante seguinte, não sabe como, foi puxada de volta para a luz do sol. O velho e o velho prisioneiro ficaram ainda mais estupefatos. Uma pessoa que entra na terra do enterro divino se perderá instantaneamente, a menos que obtenha a aprovação do leão da terra. Caso contrário, é impossível escapar. No entanto, essa pessoa misteriosa puxou Nuer para fora casualmente.
Você olha para Nu-Er e pergunta, já que você é uma pessoa da seita divina Guling, você conhece Feng Hai? Ele ainda está vivo? Sênior, o velho ancestral Feng Hai já faleceu há 80 mil anos. Nu-Er está cheia de surpresa. Sênior, você conhece o velho ancestral? Você acena levemente com a cabeça. Pode-se dizer que somos velhos conhecidos. Inesperadamente, seu pai, Zhongzhuan, finalmente retornou ao domínio divino marcial. O domínio divino marcial é sua terra natal em sua vida anterior, e a seita divina Guling é ainda mais sua. Até mesmo o nome da seita vem do nome Gudawi. Nu-Er parece ter visto esperança novamente. Esta jovem Nu-Er é originalmente a jovem mestra da seita divina Guling. Minha mãe é a mestre da seita divina Guling, Feng Linxian. No mês passado, o grande ancião, Ling Han, conspirou com o inimigo externo, a família Xiao, para atacar minha mãe, na tentativa de usurpar a posição de mestre da seita de minha mãe e também forçá-la a se casar com o jovem mestre da família Xiao. Agora eles estão até me forçando a entrar na terra do enterro divino para me fazer desaparecer completamente. Se você é um velho conhecido do velho ancestral, por favor, nos ajude. Sênior, nós também somos pessoas da seita divina Guling. E somos ainda mais anciões da seita. Por favor, não ouça as palavras unilaterais de Nu-Er. Nu-Er e sua mãe claramente violaram as regras da seita, por isso caíram nesta situação. O velho Wei e o velho Yu entraram em pânico com este assunto. Se o sênior diante deles é realmente da mesma geração do velho ancestral, então isso é simplesmente aterrorizante demais. Se este sênior intervir, a missão dele certamente falhará. Seus olhos veem através da verdade. Vivendo por tanto tempo, ninguém nunca ousou ser arrogante na minha frente. Vocês dois, por desrespeitarem seus superiores e conspirarem com estranhos para prejudicar o mestre da seita, vou lhes dar uma chance. Morram! O rosto do velho Yu está pálido. Agora, a família Xiao do grande reino divino está por trás de nossa seita divina Guling. Se você interferir nos assuntos internos de nossa seita divina Guling dessa forma, mesmo que não tenha medo de nossa seita divina Guling, você não tem medo da vingança da família Xiao. Seu rosto está calmo como a água. Naqueles anos, quando a seita divina Guling reinava sobre todo o domínio divino marcial, miríades de reinos vieram prestar homenagem. Agora, a seita divina Guling realmente precisa ser um cão para uma suposta família Xiao. Que triste e lamentável! Ao ouvir isso, o velho revela horror. Sênior, você realmente vai interferir? Você não disse antes que não se importaria com este assunto? Será que o sênior pretende ser ridicularizado pelo mundo inteiro? Você sorri calmamente. Por que Gudawi precisa explicar suas ações para os outros? Morram! As 3 palavras que você pronuncia levemente têm um tom muito baixo, mas ao caírem nos ouvidos dos dois. Mas era como o som de lágrimas apocalípticas, e então os olhos dos dois ficaram brancos, revelando confusão, usando toda a sua força. Ele bateu a palma da mão em seu próprio ponto vital e caiu morto no local. Feng Meng'er caiu pesadamente de joelhos. Minha mãe está em Danxi, por favor, aceite Meng'er como discípula, desde que possa salvar minha mãe. Meng'er está disposta a dar tudo. Você se virou lentamente. Levante-se. Nesta vida, não aceitarei ninguém como discípulo, mas embora não tenhamos um destino de mestre e discípulo, temos uma relação de pai e filha. Justamente antes, o médico me disse que a mãe de Feng Meng'er, Feng Linxian, foi a última pessoa há mais de 20 anos a se casar com seu irmão e irmã mais novos, mas plantou as sementes. Feng Meng'er é sua filha. Feng Meng'er ficou atordoada, seus belos olhos se arregalaram ligeiramente. Eu sou filha do Mestre Divino. Se você é meu pai, isso não significa que você é o grande imperador? Estrondo! Antes que Feng Meng'er pudesse terminar de falar, o céu escureceu repentinamente. Trovões estrondosos rugiram. Ela suprimiu à força o medo em seu coração e disse com o máximo respeito. Feng Meng'er não sabia antes que era o grande imperador do passado. Por favor, perdoe a grosseria de Meng'er. Seu corpo delicado tremia ligeiramente. Eu ouvi minha mãe dizer que para obter o poder do Mestre Divino, pai. Feng Meng'er lentamente levantou a cabeça, olhando para o jovem com um olhar tão indiferente quanto o espaço profundo. Uma rodada de calor espiritual surgiu repentinamente em seu coração. Essa pessoa é seu pai. Vamos, leve-me para ver sua mãe. Feng Meng'er seguiu atrás de você, com um rosto cheio de alegria. Ótimo, depois que meu pai voltar, minha mãe será salva. Ao ouvir isso, você a lembrou calmamente. Você parece ter grandes expectativas em relação a mim.
Mas eu sou apenas um mortal agora. Mas Feng Meng'er não ouviu isso. Seu pai é o grande imperador. Como ele poderia ser um mortal? Logo depois, você chegou ao sopé do portão da montanha da seita divina Guling. Olhando para aquela raiz, o outrora majestoso portão da montanha coberto de musgo. A seita que você fundou acabou declinando. Você suspirou um pouco e levantou o pé em direção ao portão da montanha. Feng Meng'er, que sempre esteve ao seu lado, rapidamente o alcançou. Depois que os discípulos da montanha viram as duas figuras, eles rapidamente se adiantaram para perguntar: saudações ao jovem mestre da seita. Você voltou tão rápido da terra do enterro divino? Você viu o espírito do mestre divino e pediu ao lendário mestre divino um método para salvar o mestre da seita? Feng Meng'er sorriu levemente. Mestre divino, não apenas eu o vi. Eu até trouxe ele de volta. Pode-se dizer que o encontrei. Embora os discípulos da montanha achassem estranho quem era o homem ao lado do jovem mestre da seita, mas eles não ousaram perguntar mais. Depois que os dois se afastaram, ele imediatamente correu para relatar. Mas no caminho para o salão do mestre da seita, Feng Meng'er ainda encontrou um convidado indesejado. Só um jovem vestido ricamente e com boas maneiras. Se aproximou. Meng'er, embora sua identidade seja especial, é muito imprudente ir à terra do enterro divino sem autorização. Felizmente você voltou. Eu estava preocupado até a morte durante os dias em que você estava fora. Wu Yingtian, não me bloqueie. E não somos tão próximos, com sua identidade. Você deveria me chamar de jovem mestre da seita. A expressão de Wu Yingtian ficou um pouco estranha em um instante. Quando ele estava prestes a continuar dizendo algo, ele de repente notou Feng Meng'er ao lado dele. Vendo os dois caminhando tão perto, sua expressão afundou de repente. Quem é você? Por que você invade minha seita divina Guling? Qual é o seu propósito? Mas você apenas olhou para a paisagem circundante calmamente como se não tivesse ouvido nada. Procurando a morte. A expressão de Wu Yingtian ficou fria de repente. Você se atreve a ser insolente em minha seita divina Guling. Procurando a morte. Ele levantou a mão abruptamente, preparando-se para dar uma lição a este estranho que não conhecia a altura do céu e a profundidade da terra. Feng Meng'er de repente ergueu a palma da mão e o jogou para longe. Wu Yingtian recuou dezenas de passos, olhando para Feng Meng'er com descrença. Meng'er, você realmente agiu contra mim por causa de uma pessoa de outra seita? Feng Meng'er disse friamente. Ele não é alguém que você pode tocar. Suma rapidamente, e não me deixe ver você de novo. Wu Yingtian cobriu o peito, olhou para você com ressentimento e se virou para sair. Felizmente, eu reagi rápido agora. Caso contrário, se o Wu Yingtian tivesse ofendido meu pai, toda a seita divina Guling teria problemas. Ela rapidamente explicou. Pai, o Wu Yingtian é um pretendente que sempre me assediou. Ele quase ofendeu você agora. É negligência de Meng'er. Por favor, me perdoe, pai. Você disse casualmente, resolva seus próprios problemas. Não há necessidade de me relatar. A pessoa relacionada à seita divina Guling comigo. Um dos subordinados mais capazes do grande ancião. Xuejin sorriu com uma expressão abatida e disse, jovem mestre da seita, a lesão do mestre da seita é grave. É urgente procurar ajuda. Você ainda deve ser sensata e voltar daqui a algum tempo. Feng Meng'er disse friamente, não pensem que eu não sei que planos vocês estão tramando. Vocês só querem atrasar a recuperação da minha mãe até que o clã principal chegue. Mas já que eu voltei, seus planos irão falhar. O sorriso no rosto de Xuejin desapareceu lentamente. Jovem mestre da seita, você está querendo romper relações comigo? Feng Meng'er disse friamente, em consideração à afeição da seita. Eu lhe darei uma chance de viver. Deixe-nos passar imediatamente. A expressão de Xuejin ficou fria instantaneamente. Feng Meng'er, eu realmente não sei como você escapou das mãos do oitavo e nono ancião. Mas você ainda não tem qualificações para ser insolente na minha frente. No instante seguinte, uma pressão pesada atacou Feng Meng'er. Seu rosto empalideceu. Ela olhou imediatamente para o pai atrás de você. Eu e minha mãe chegamos a essa situação por causa dessa pessoa. Por favor, pai, mate Xuejin. Os movimentos de Xuejin, que estava se preparando para atacar, pararam de repente. Ele olhou para você com incerteza. No entanto, o que ele não esperava era que você simplesmente acenou com a mão calmamente. Eu já disse antes, eu sou apenas um mortal agora. Incapaz de agir. Assim que essas palavras foram ditas, Feng Meng'er ficou completamente atordoada. Xuejin, por outro lado, investigou cuidadosamente a situação. Então ele começou a rir alto. Na verdade, é um mortal.
Feng Meng'er, você ficou com o cérebro danificado no cemitério dos deuses? Na verdade, você encontrou um mortal para lidar comigo? Você está tentando me fazer morrer de rir. Feng Meng'er estava cheia de descrença. Pai, você realmente se tornou um mortal. Você acenou com a cabeça calmamente. O corpo delicado de Feng Meng'er já começou a tremer. Então vamos morrer aqui. Só você quer me impedir? Um lixo com uma base instável. Mesmo você pode matá-lo facilmente. Feng Meng'er, vá resolvê-lo. Feng Meng'er ficou surpresa ao ouvir isso. Pai, mas eu sou apenas um cultivador do reino do corpo físico. Como posso lidar com Xuejin do reino do Qi? Xuejin zombou. Jovem, eu não gosto nada do seu tom. Feng Meng'er é a jovem mestre da seita. Eu não ouso agir precipitadamente. Mas você só tem um caminho, a morte. Você disse calmamente, Feng Meng'er. Siga o fluxo de Qi 10 metros. Ele está ferido, a menos que ele opere a força original. Depois de dizer isso, você não olhou mais para Xuejin e foi direto para o salão principal da seita. Xuejin olhou para você, passando por ele como se fosse ar, sentindo-se insultado. Como o terceiro ancião da seita divina Guling. Quando ele foi provocado por um mortal assim? Quanto à sua declaração desajeitada agora? Ele não se importou nem um pouco. A raiva de Xuejin aumentou e ele operou loucamente sua força original. Morra para mim! Seu corpo físico já era incomparavelmente mais forte do que o de uma pessoa comum. Com a força original adicional, um mortal provavelmente se transformaria em pó instantaneamente sob sua palma. Pai! Feng Meng'er ficou ansiosa. Em meio a muitas emoções, ela se lembrou do que você havia lhe dito antes e pareceu perceber algo. O corpo de Feng Meng'er também se moveu. Uma espada desembainhada em sua mão se transformou em um fluxo de luz sangrenta que atacou Xuejin. Xuejin não se importou. Ele tinha força original protetora. Um ataque do reino do corpo físico não causaria nenhum dano a ele. No entanto, justo quando sua palma estava prestes a pousar em você, um som repentino soou. Uma expressão de espanto profundo apareceu em seu rosto. Ele olhou para o peito com incredulidade. Uma espada estava profundamente cravada em sua carne. Craque! Um som surdo veio do corpo de Xuejin. A força original em seu corpo começou a se agitar. Como isso é possível? Os olhos de Xuejin fixaram-se na espada em seu peito. Ele rugiu debilmente. Que tipo de pessoa é aquele jovem? Por que ele pôde ver minhas fraquezas tão facilmente? Feng Meng'er ficou atordoada. Ela realmente havia apunhalado Xuejin e o ferido gravemente com uma única espada. Ela viu Xuejin atacar, o que era absolutamente incomparável ao reino do corpo físico. Se a força de Xuejin não fosse um problema, então tudo isso deveria ser atribuído à orientação de seu pai. Obrigado pela sua orientação, pai. Você não se virou e disse calmamente, mate-o. Pai, ele é uma figura importante da facção do grande ancião. Se o matarmos, temo que a jornada de Wudão. A clemência com os inimigos é um grande tabu. Feng Meng'er acordou imediatamente e assentiu pesadamente. Ela chegou na frente do terceiro ancião e tirou a espada do corpo dele. Um brilho severo brilhou em seus belos olhos. Perdão, mestre da seita, por favor. Xuejin começou a implorar por misericórdia, mas assim que ele abriu a boca, a luz sangrenta da espada floresceu. Feng Meng'er voltou para o seu lado e perguntou curiosamente, pai, a fraqueza de todos no reino do que é? Se eu dominasse a escolha delegada, eu poderia facilmente superar desafios? Cada dançarino tem suas fraquezas, mas, considerando o nível da minha esposa, só preciso te ensinar um pouco. Naturalmente, você saberá como perceber a fraqueza dele. Feng Meng'er assentiu e perguntou novamente, pai, todos os dançarinos do segundo reino das 5 vias têm falhas semelhantes? Você firmou os pés. Inesperadamente, 10.000 anos se passaram e sua compreensão das 5 vias não melhorou nem um pouco. Pelo contrário, regrediu a um ponto estarrecedor, seja o primeiro ou o segundo reino das 5 vias. A base é instável. Olhe para Feng Meng'er, o que você cultiva é um método para os fracos se protegerem. E não a verdadeira dança. Como minha filha, seu primeiro reino não deveria ser o corpo físico, mas a consciência divina. Feng Meng'er estava um pouco confusa, mas você não disse mais nada. Vamos ver sua mãe. Dentro do salão principal do clã, uma mulher estava sentada de pernas cruzadas. Conforme os portões do salão principal foram abertos, uma figura delicada e um raio de sol invadiram juntos. Mãe! Feng Meng'er correu para o lado da mulher. Pequena mãe, eles não fizeram nada com você, mãe. Filha ingrata, você sofreu.
Que bom que você está bem. Que bom que você está bem. De repente, ele percebeu que ainda havia uma figura na entrada da loja. Quem está aí? A voz estava fraca, mas ainda mantinha a majestade de uma mestre de seita. Seu rosto estava calmo enquanto você caminhava passo a passo em direção a Feng Menxian. Chegando na frente dela, você é Feng Menxian, gradualmente vendo suas feições claramente. De alguma forma, a jovem diante de seus olhos parecia um pouco familiar. Feng Menxian, há 23 anos, você invadiu a terra do enterro divino e teve um caso de uma noite com este imperador. Buscando o senhor imperador, você ainda se lembra da sua promessa. Terra! Feng Menxian mal podia acreditar em seus olhos. É realmente você. Feng Menxian curvou-se e disse, respeitosamente saúdo o senhor da terra. Meu corpo está doente. Não posso realizar a saudação completa. Por favor, perdoe-me, senhor da terra. Os ritos mundanos não precisam ser considerados. Você e eu já somos marido e mulher, pode me chamar de marido. Feng Menxian ficou tímida por um momento, e acenou com a cabeça vigorosamente. Sim, marido. Ela se levantou e pegou o anel em sua mão, entregando-o respeitosamente. Marido. Quando busquei o senhor imperador, prometi oferecer tudo o que tenho. Todos os tesouros naturais registrados ao longo dos anos. Estão todos dentro do anel. Por favor, aceite-o, marido. Você pegou o anel e assentiu levemente. Nesse momento, o rosto de Feng Menxian de repente ficou pálido e ela cambaleou. Vestígios de sangue escorriam do canto da boca. Mãe, o que aconteceu? Feng Menxian correu apressadamente para a frente, apoiando a mãe. Como mestre do segundo reino da dança, ela está presa por este veneno. A base da dança do primeiro reino é simplesmente um castelo de areia no ar. Chega! Você deve tirar suas roupas e eu vou remover o veneno para você. Assim que essas palavras foram ditas, mãe e filha de Feng Menxian, ambas mostraram expressões de surpresa. Obrigada, imperador. Muito obrigada, marido. Feng Men correu para ajudar a mãe a tirar as roupas, revelando um corpo firme. Você examinou calmamente o corpo de Feng Menxian. Feng Menxian baixou a cabeça timidamente. Embora já fosse mãe, além daquela noite na terra do enterro divino, ela não teve contato íntimo com nenhum homem. Mesmo que essa pessoa fosse você, isso a deixava muito desconfortável. Assuntos entre homens e mulheres estão de acordo com a ética celestial, não há necessidade de constrangimento. Continue se despindo. Então deite-se. O rosto delicado de Feng Menxian ficou vermelho, e ela só pôde tirar mais uma camada de roupa e deitar na cama. Nesse momento, ela só tinha 2 pedaços finos de pano cobrindo seu corpo, e suas curvas requintadas eram totalmente visíveis. Você levantou os dedos e pressionou a pele desta última. A sensação fria da ponta dos dedos fez o corpo delicado de Feng Menxian tremer levemente. O rosto de Feng Menxian ao lado estava vermelho e as orelhas estavam quentes. Pai, mãe, devo esperar lá fora primeiro. Você acenou com a mão. O que vou dizer a seguir está relacionado a você. Feng Menxian teve que suportar o constrangimento em seu coração e assistir obedientemente ao lado. Seus dedos começaram na parte inferior do abdômen de Feng Menxian, tocando levemente, uma camada após a outra de força. Penetrou continuamente sob a pele de Feng Menxian como uma onda, atingindo diretamente os pontos de acupuntura. Feng Menxian só sentiu que os lugares onde você pressionava estavam dormentes. Este veneno é pequeno e comum, mas só pode atacar levemente os pontos de acupuntura do corpo humano. Isso só pode significar que seu acúmulo no primeiro reino das 5 vias é tão ruim que é ultrajante. Contanto que 200 pontos de acupuntura sejam cultivados, este veneno pode ser eliminado. Mãe e filha ficaram perplexas ao ouvir isso. Pai, o que são pontos de acupuntura? O corpo humano tem 365 pontos de acupuntura. Cada vez que um é aberto, o fluxo de qi e sangue do corpo acelera, aumentando muito a força do artista marcial. Cada ponto de acupuntura aberto pode ser usado como um dantian para armazenar a energia espiritual do céu e da terra. Quanto mais pontos de acupuntura forem abertos, mais completo será o primeiro reino das 5 vias. Enquanto falava, seus olhos brilharam sobre as 2 mulheres. E seu primeiro reino das 5 vias. A quantidade de pontos de acupuntura abertos não passava de 10, e todos eram abertos adicionalmente para aumentar a força física, de forma superficial. Após elevar a força física ao nível adequado, absorverá a energia espiritual do céu e da terra na velocidade mais rápida para entrar no segundo estágio do reino dos 5 caminhos. Tal corpo físico, aos meus olhos, é como um saco furado.
Sua teoria dos pontos de acupuntura, sem dúvida, abriu uma nova porta para os dois nos 5 caminhos. Feng Meng'er perguntou ansiosamente: pai, como minha mãe e eu devemos abrir os pontos de acupuntura? O método de cultivo dos pontos divinos? Eu naturalmente ensinarei a vocês, mãe e filha. A quantidade de pontos divinos que vocês duas abriram no primeiro reino é apenas assim. Ainda tem qualificação para ficar ao meu lado. Feng Meng'er acenou com a cabeça vigorosamente. Pode ter certeza, eu definitivamente me esforçarei para cultivar. Absolutamente não o decepcionarei. Em seguida, enquanto você lidava com as toxinas em cada ponto de acupuntura de Feng Linxian, ao mesmo tempo, explicava para os dois cada ponto de acupuntura e o método de abertura. Com o passar do tempo, 365 pontos de acupuntura foram apresentados um por um. As toxinas no corpo de Feng Linxian também foram eliminadas quase completamente. Quando você falou sobre um ponto de acupuntura na cabeça, Feng Meng'er disse surpresa: pai, este ponto de acupuntura chamado ponto Qing divino. Se você quiser abri-lo, definitivamente será muito perigoso. Não apenas o brilho. Se falhar, o rosto de Feng Linxian mostrou um leve espanto. Feng Meng'er explicou. Depois que o leão da terra renasceu, ele já havia se tornado um plebeu. Só então ele entendeu. No entanto, mesmo que você já tenha se tornado um mortal, Feng Linxian não tinha a menor intenção de violar o acordo. Além disso, neste curto período de tempo juntos, ele já havia descoberto que o grande imperador era uma pessoa extremamente generosa e acessível, através da observação do seu cultivo. Mãe e filha entenderam profundamente porque, sendo ambas do primeiro reino dos 5 caminhos, a diferença com o reino dos pontos divinos era tão grande. Com o passar do tempo, o brilho dos tesouros naturais diminuiu gradualmente, até perderem toda a sua espiritualidade. Mas o brilho na superfície do corpo ficou cada vez mais forte. De repente, um pilar de luz da grossura de um polegar irrompeu da superfície do seu corpo, sacudindo levemente todo o salão. Mãe e filha ficaram surpresas. Abriram seus belos olhos. Ele abriu um ponto de acupuntura. Os belos olhos de Feng Linxian também estavam cheios de choque. Abrir um ponto de acupuntura significa entrar no reino dos pontos divinos. Mas isso só aconteceu em menos de meia hora. Que talento terrível! Em seu senso comum. Para entrar no reino do corpo físico, não é necessário passar por anos de acumulação desde a infância, muito menos o reino dos pontos divinos, que é inúmeras vezes mais difícil que o anterior. Mas ao pensar na identidade dessa pessoa, os dois se sentiram aliviados. Essa pessoa é o lendário Grande Imperador. Não importa o quão chocante seja o que ele faz, não é nada demais. No entanto, o que estava ainda mais além de sua imaginação ainda estava por vir. Bum bum bum. Um pilar de luz após o outro jorrou dos locais de diferentes pontos de acupuntura. 10 pontos, 20 pontos. Até que todos os 50 pilares de luz apareceram em seu corpo, chocando mãe e filha a ponto de perderem a voz. O primeiro nível dos 6 grandes níveis foi completamente aberto por você em meia hora. Isso também significa que a força de sua pele atingiu o extremo que o reino dos pontos divinos pode alcançar. E neste momento, você já havia terminado o cultivo e abriu lentamente os olhos. Recursos insuficientes. Ao ouvir isso, mãe e filha ficaram sem palavras. Esses tesouros naturais. Feng Linxian acumulou por mais de 20 anos, mas foram consumidos em meia hora. Feng Linxian imediatamente juntou as mãos e disse: marido, se os recursos não forem suficientes, você pode ir ao tesouro da minha seita divina Guling para pegar. Mãe, embora haja muitos tesouros no tesouro da nossa seita, eles já estão firmemente controlados pelo ramo do grande ancião. Como devemos ir? A mãe naturalmente deixou uma carta na manga, a chave para abrir a porta do tesouro. E a segunda é guardada pessoalmente pelo seu tio. Posso notificá-lo para vir nos ajudar. Abra o tesouro e pegue os recursos de dentro. Feng Meng'er perguntou: meu tio? Ele não se juntou ao ramo do grande ancião há muito tempo e apoiou seu casamento com a família Xiao. Como você ainda? Ao dizer isso, ela pareceu ter pensado em algo. Chocada, ela disse: será que o tio fingiu se render ao inimigo? Feng Linxian sorriu e acenou com a cabeça. As cartas que ele nos enviou antes foram todas instruídas por mim. Ele sempre planejou me resgatar. Mas sua força é inferior à do grande ancião, então ele só pode optar por permanecer em silêncio e procurar uma oportunidade para agir. No entanto, agora que o marido voltou, também é a hora de ele agir. Pegar os recursos do tesouro para o marido cultivar. É o primeiro passo. Marido, o alvo de Meng'er e eu é muito grande.
Não podemos sair, então só podemos pedir que você faça uma viagem ao tesouro. Entrarei em contato com meu irmão, para que ele se prepare para recebê-lo. Você acenou levemente com a cabeça. Tudo bem. Depois de entender a localização específica, você se virou e deixou o salão do mestre da seita. Fora do salão do mestre da seita. Cada passo que você dá tem o tamanho exato, em consonância com o dom celestial. 41 passos. Depois de caminhar por apenas o tempo de um incenso, uma vibração repentinamente apareceu à frente. 40.000 pedaços. Avançando, não demoraria mais do que o tempo de queimar um incenso. De repente, vibrações surgiram à frente na estrada. Um dragão corcel de mais de 3 metros de altura correu em sua direção num instante. A cabeça do dragão corcel inclinou-se para trás e os pés traseiros chutaram o chão. Um par de patas dianteiras levantou-se alto, pisando pesadamente em sua direção. As patas do cavalo roçaram a ponta do seu nariz e pisaram pesadamente no chão. O vento forte levantado fez suas roupas estalarem. Onde o dragão corcel pisou, o chão rachou e levantou poeira. A figura nas costas do dragão corcel bufou friamente. Que ousadia! A pessoa que chegou era o Yingtian, o pretendente de Feng Menyer. Ele saltou do dragão corcel e caminhou até você. Você sabe quem eu sou? Por que estou te procurando? O grande caminho é tão simples assim? Você lamenta levemente. Seus passos não pararam nem um pouco, continuando para frente. Detestável! Como se atreve a me ignorar? Morra! Os olhos de Yingtian se fixaram, estendendo a mão para agarrar seu pescoço com força. No instante seguinte, o rosto de Yingtian se enrugou, querendo retirar a mão, mas já era tarde demais. Apenas em um instante, seu braço se distorceu, e essa força recente não parou, indo direto para seu braço e corpo. HMPH, 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 estalos e crepitações. Soou do braço de Yingtian, explodindo em uma nuvem de sangue, gritando miseravelmente. Toda a pessoa foi esmagada pela força recente. Você não se importou nem um pouco com isso. O que você tem na minha frente? Eu vou te matar. Eu também vou descobrir sua identidade, sua família e tudo sobre você morrerá por sua causa. Seus passos pararam levemente, e então continuaram para frente, mas diferente de antes. As pegadas brilhavam com um leve brilho, emitindo uma pressão difícil de esconder. Vendo que você ainda o ignorava, a raiva de Yingtian subiu ao seu coração. Ele correu para frente e gritou furiosamente. Você não pode fugir! Mesmo que você fuja para os confins da terra, eu vou deixar meu avô te capturar. Enquanto ele falava, seu pé pisou na pegada que você havia pisado. Sua aura amarela não havia desaparecido completamente. Ainda estava gritando constantemente, mas ele não percebeu que seu corpo já estava a partir do pé que pisou na sua pegada, transformando-se em pó aos poucos. O Yingtian estava prestes a persegui-lo novamente. Então, ele cambaleou sob seus pés e caiu no chão com um baque. Como pode ser? Ele inconscientemente olhou para baixo, e então percebeu repentinamente que uma de suas pernas havia desaparecido completamente. Os olhos de Yingtian se arregalaram de repente, seus olhos brilhando com um forte medo. Minha perna! E seu medo ainda não havia terminado. A seção da coxa que ele estava segurando desapareceu como areia movediça. Não, 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 não! O Yingtian estava louco! A sombra da morte pairava em seu coração, mas não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia impedir a perda de seu corpo. Só podia assistir impotente enquanto desaparecia um pouco neste mundo, até o fim. Ele não sabia o que havia feito de errado. Depois de um tempo, você parou em frente a um salão de anciãos menor que o salão do mestre da seita. A porta do salão se abriu automaticamente, um jovem e belo homem com olhos de fênix apareceu na sua frente. Ele disse friamente, eu não sei sua origem. Nem sei por que minha irmã confia tanto em você, um inútil com apenas o cultivo do corpo físico. Mas eu confio na minha irmã. A porta do salão dos anciãos eu abrirei para você. Ele fez uma pausa e acrescentou. No entanto, como você passou pelo nível interno de Yingtian? Antes, eu estava me preparando para te receber. Mas Yingtian estava bloqueando a entrada do salão do mestre da seita, então não era conveniente para eu aparecer. Então, o que aconteceu com Yingtian? Sua expressão era calma. Ele já morreu. O rosto de Feng Shangfen imediatamente revelou uma expressão de espanto. Morreu? Ele estava bloqueando seu caminho? Você não podia simplesmente nocauteá-lo? Uma vez que ele bloqueia o caminho, eu já dei a ele a chance de sobreviver. Mas ele perdeu. Feng Shangfen se acalmou e disse em voz profunda, que seja.
já que a coisa já foi feita. Não adianta reclamar. O sinal de vida de Wu Yingtian e dos novos discípulos estão intimamente ligados aos tablets de vida dentro da seita. Wu Yingtian morreu. Temo que o tablete de vida logo tenha uma reação e anexe a cena da morte de Wu Yingtian. Se alguém ver, as consequências serão desastrosas. Você fica aqui e não se mova. Dito isso, ele ignorou sua reação, abriu a porta e saiu rapidamente. Feng Shangfeng chegou ao salão dos tablets de vida, removeu o tablete de vida de Wu Yingtian e estava prestes a guardá-lo e sair quando Gaudin, com um som de kaká, o tablete de vida já havia se quebrado. Uma cena apareceu na frente de Feng Shangfeng, e então todo seu corpo tremeu e seus olhos se arregalaram de repente. Como isso é possível? Na cena, Feng Shangfeng viu claramente o corpo de Wu Yingtian começando pelos pés, aos poucos se transformando em cinzas e desaparecendo, enquanto ele próprio não percebia nada, ainda com uma aparência arrogante e presunçosa. Como ele fez isso? Feng Shangfeng murmurou em voz baixa. Feng Shangfeng até não pôde deixar de pensar que você era na verdade um monstro velho e terrível. Ele guardou o tablete de vida de Wu Yingtian e retornou ao salão dos anciãos. O olhar dele em você. Colocando a importância da vida de Shen, posso perguntar o nome do seu título? Jeff. Sério? Você não explicou nada. Você e eu temos esse karma. Já que você voltou, devemos ir ao tesouro da seita divina Guling. Feng Shangfeng acenou com a cabeça. Jeff, por favor, venha comigo. Com um estrondo abafado, os pesados portões do tesouro se abriram. A rica energia espiritual se transformou em uma onda de vento, atingindo diretamente Feng Shangfeng e seu rosto. Jeff, entre rápido. Pegue rapidamente os recursos que você quiser. Embora eu já tenha tirado a placa da vida de Wu Yingtian. Mas eu não tive a chance de lidar com as consequências dos 3 anciãos que vocês mataram. As pessoas da linhagem do grande ancião devem ter percebido algo. Não demorará muito para que descubram aqui. Você entra no tesouro sem pressa. Vendo sua aparência calma, Feng Shangfeng ficou um pouco sem palavras. Mas ele só podia segui-lo e não ousava apressá-lo. E então seu desempenho o deixou ainda mais furioso. Vendo você entrar no tesouro, você não saqueou todos os tipos de tesouros celestiais e recursos, mas começou a escolher entre muitos tesouros. Feng Shangfeng estava ansioso e com raiva. Suporte. Que horas são? Por que você ainda está escolhendo? Você não pode simplesmente pegar tudo e voltar para escolher depois? Quanto mais tempo você fica no tesouro, mais fácil é ser exposto. Ele não pôde deixar de lembrar quando de repente notou que várias ervas em sua mão estavam mudando. Vendo essas ervas se tornando rapidamente secas, uma grande quantidade de energia espiritual e poder medicinal puro fluiu ao longo de sua mão. Em seu corpo físico, em um piscar de olhos, essas poucas ervas preciosas perderam toda a sua espiritualidade. Ao mesmo tempo, um estrondo soou de seu corpo. Havia vagamente um som de vento e trovão. Você jogou fora as ervas murchas e continuou a procurar outros tesouros celestiais para absorver. Feng Shangfeng estava atordoado. Se ele se lembrasse corretamente, a combinação dessas poucas ervas era uma combinação de certos medicamentos. Mas o problema é que você não os transformou em pílulas, mas os absorveu diretamente. Quanta energia espiritual e controle fino são necessários para fazer isso? Cada um que você absorve. Ou quando vários tesouros celestiais são combinados, eles são muito metódicos. Você pode maximizar o poder medicinal neles. Ou a energia. Em apenas um momento, Feng Shangfeng sentiu. Você atingiu o estágio intermediário do primeiro reino físico. Embora seu cultivo ainda esteja no reino físico, ele permitiu que este poderoso reino espiritual da Terra sentisse um arrepio no coração. Por um momento, Feng Shangfeng ficou um pouco fascinado. Vendo seu cultivo, ele sentiu que suas décadas de cultivo foram para os cachorros. E neste momento, rajadas de auras poderosas de repente invadiram do lado de fora do portão do tesouro, deixando a expressão de Feng Shangfeng mudar repentinamente. Que desastre! As pessoas do grande ancião estão aqui. Há alguém no tesouro. Feng Shangfeng deve ter aberto a porta. HMPH. Eu já sabia que o segundo ancião tinha segundas intenções. Eu realmente adivinhei certo. Finalmente fomos pegos em flagrante. Ele não pode escapar. A voz de Sandy ressoou do lado de fora do tesouro. Vários anciãos da seita divina Guling, alguns de meia idade e outros mais velhos, apareceram no tesouro. Feng Shangfeng viu os 2 anciãos na liderança e seus olhos ficaram profundamente pesados. Quarto ancião Wang Guan. Quinto ancião Wu Qi. Eles chegaram rápido o suficiente. Como o segundo ancião da seita divina Guling.
Ele não confiava apenas no relacionamento de sua irmã, mas realmente tinha essa força. Mas em comparação com Wang Guan e Wu Qi, sua força não era muito maior. Se os dois unissem forças, ele definitivamente não seria um oponente. Além disso, eles também estavam liderando vários anciãos de nível inferior atrás deles. A diferença na força de combate entre os dois lados pode ser descrita como enorme. O quarto ancião Wang Guan notou Feng Shangfen e Gu Dao no tesouro. Uma profunda raiva surgiu entre suas sobrancelhas. Feng Shangfen, você é simplesmente um traidor. Na verdade, você abriu o portão do tesouro e levou estranhos para saquear. Você está traindo a seita? Feng Shangfen fortaleceu sua mente e disse friamente, esta é uma ordem transmitida pessoalmente pelo mestre da seita. Eu só estou fazendo o que me foi dito. Eu gostaria de perguntar a vocês, como vocês obtiveram as notícias? Será que vocês estão espionando o mestre da seita? Wang Guan bufou friamente e disse, há mais de uma hora. A placa da vida do terceiro ancião foi quebrada, mostrando que foi morta pela jovem mestre da seita, Feng Meng'er. Isso não é suficiente para provar que sua linhagem fez algo. Enquanto falava, ele olhou para Gu Dao, revelando um toque de ciúme. Só não esperava que tal variável existisse. A força do terceiro ancião é excelente. Como ela poderia ser derrotada pela jovem mestre da seita? Essa pessoa deve ter interferido. Algumas pessoas espalham rumores de que essa pessoa é apenas um mortal, mas agora que o ouvi com meus próprios olhos, ele não é comum. Os olhos de todos os anciãos caíram sobre Gu Dao. Eles podem sentir claramente a aura no corpo da outra pessoa, embora ele esteja apenas no reino físico. E até mesmo apenas no estágio intermediário do reino físico, ele vagamente dá a esses especialistas no reino espiritual da Terra uma sensação de medo. Esta é uma sensação que eles nunca teriam em nenhum praticante do reino físico. Eu realmente não sei a que nível específico a força dessa pessoa atingiu. Os olhos de Wang Guan brilharam. Shen Shengao, Feng Shangfen, você e aquele jovem. Entreguem-se. Em consideração ao nosso passado como companheiros de seita, este velho pode poupar suas vidas. No entanto, antes que Wang Guan pudesse terminar de falar, uma figura apareceu abruptamente à sua frente. Não era outro senão o ancião Wu Qi. Seus olhos estavam tingidos de vermelho sangue, e ele disse com uma voz sombria, acabei de receber notícias. O dragão do meu neto voltou sozinho para a mansão, mas meu neto desapareceu. Ele saiu com o dragão para encontrar Feng e ele trazer de volta aquela vadia. Pergunto a vocês, onde está meu neto? O coração de Feng Shangfen afundou. No final, eles foram descobertos. Agora, esconder não adianta mais. Ele disse friamente, Wu Yingtian já está morto. Ele que insistiu em morrer. Não culpe os outros. Ao ouvir isso, Wu Qi, o último fio chamado razão, de repente se rompeu, e toda a pessoa enlouqueceu. Aquele era meu único neto. Malditos! Todos vocês merecem morrer. O cultivo do segundo nível de Qi Cristal explodiu de seu corpo, e o sangue jorrou de dentro dele. Os tesouros ruins foram todos soprados para o ar *boom*, ele pisou no chão. E atacou Gu Dao com uma expressão frenética. Feng Shangfen faz tudo com moderação. A pessoa que matou seu neto só poderia ser este homem que apareceu de repente. Wu Qi, ouse! Feng Shangfen gritou furiosamente. Quando ele estava prestes a avançar para impedir, Wang Guan apareceu na frente dele. Segundo o ancião, este é um assunto particular do quinto ancião. É melhor você não interferir. A voz de Wang Guan era fria e atacou Feng Shangfen. Este último foi temporariamente contido e só pôde gritar, cunhado. Ataque rapidamente o inimigo, caso contrário, não teremos chance. Enquanto falava, ele explodiu com toda a sua força, e o poder espiritual aumentou, querendo o mais rápido possível ser reprimido por Wang Guan e romper. Cunhado? Essa pessoa e o chefe da seita têm esse tipo de relacionamento? Se o jovem mestre da família Xiao descobrir, o que ele pensará? A intenção de matar brilhou nos olhos de Wang Guan, e ele imediatamente lançou um olhar para os vários anciões atrás dele. Os vários anciões imediatamente assentiram, e também atacaram Gu Dao. Feng Shangfen estava ansioso em seu coração e, além de lutar, olhou apressadamente para Gu Dao para ver se ele conseguiria lidar com isso. No entanto, depois de dar uma olhada, ele ficou chocado novamente, vendo que Gu Dao do começo ao fim não prestou atenção a Wu Qi e outros, e ainda estava concentrado em absorver tesouros naturais para cultivar. Neste momento, ele já havia chegado ao fim do tesouro.
Olhando para a parede de pedra à sua frente pensativamente, toda a sua retaguarda estava completamente exposta a Uki. Isso não está procurando a morte. Feng Changfen estava tão ansioso que queria vomitar sangue. Cunhado, que horas são? Você pode ser um pouco mais sério? Você está fazendo tudo isso, está cansado de viver? Ele queria lembrar o outro. Mas já era tarde demais. Uki já havia corrido para dentro de 1 metro atrás de Gudawi. Os olhos de Uki estavam vermelhos, olhando fixamente para Gudawi, a intenção de matar quase se materializando. Ele golpeou fortemente as costas de Gudawi com a palma da mão. Pequeno bastardo! Ouse prejudicar meu neto, morra para mim! Mas Gudawi não se virou para bloquear, como se não desse importância à situação perigosa atrás dele. Olhando para a parede de pedra preta e sem pretensões à sua frente, ele de repente levantou levemente a mão e tocou a parede de pedra. Asterisco caixa, asterisco no momento em que sua mão tocou a parede de pedra. Um som nítido soou, e rachaduras apareceram na parede de pedra. Então, no instante seguinte, uma luz dourada infinita jorrou das rachaduras na parede de pedra, transformando instantaneamente a parede em pó. Uma pressão dourada condensada em substância transformou-se em um pilar de luz, envolvendo Gudawi e Uki atrás dele, e os vários anciões ainda mais atrás. Essa pressão para Gudawi era como uma brisa suave e chuva fina, mas no momento em que caiu sobre Uki, a expressão deste último mudou drasticamente. Ele abriu a boca para dizer algo, mas já era tarde demais. Ele, que estava enfrentando a pressão de frente, instantaneamente se transformou em pó. Desapareceu no invisível. Mesmo os anciãos que estavam mais próximos e foram levemente tocados foram atingidos como por um raio, gritando miseravelmente e sendo arremessados para longe, gravemente feridos. A pressão dourada se dissipou gradualmente, e uma sala antiga e requintada apareceu lentamente diante de todos. Essa mudança repentina fez com que Feng Changfen e Wang Guan revelassem um profundo horror. O que está acontecendo? Por que o tesouro da seita divina Guling tem também este espaço escondido? Este tesouro foi transmitido por mais de 100.000 anos, existindo antes mesmo da fundação da seita divina Guling. Inúmeros anos se passaram, eras mudaram, e os tesouros do tesouro foram substituídos repetidamente. Até mesmo inimigos externos o saquearam várias vezes, mas ninguém nunca descobriu o espaço escondido do tesouro, e este espaço só apareceu após o surgimento de Gudawi. Várias razões fizeram com que os dois pensassem muito, especialmente Wang Guan. Para ele, Gudawi era realmente muito misterioso, aparentemente no reino do corpo físico. Mas emanava uma pressão muito além do reino do corpo físico, como um velho monstro escondendo sua força. Ele pode abrir o espaço escondido do tesouro. Será que ele é um antigo predecessor da seita divina Guling? Por um momento, o coração de Wang Guan tremeu, e, somado ao fato de Uki ter sido morto pela pressão, e a maioria de seus subordinados ter sido gravemente ferida, sua intenção de lutar diminuiu gradualmente. Gudawi olhou para a sala não muito espaçosa à sua frente. Um traço de flutuação apareceu em seus olhos indiferentes. Lu Hai, você ainda mantém este lugar. A voz de Tai soou respeitosamente, também carregando uma profunda emoção. Vossa Excelência. O velho servo ainda se lembra de quando você aceitou Lu Hai como discípulo nominal e o instruiu nesta sala por um dia. Inesperadamente, tantos anos se passaram e Lu Hai ainda mantém esta sala, com a mobília inalterada. Seu discípulo é realmente leal e justo. Gudawi acenou levemente com a cabeça. Ele entrou na sala e sentou-se no lugar onde costumava instruir Lu Hai, olhando para esta sala familiar. Na frente dele, uma almofada de palha estava silenciosamente disposta. Lu Hai costumava sentar-se sobre essa almofada, ouvindo atentamente a pregação. Infelizmente, 100.000 anos se passaram, e o outrora jovem vigoroso se transformou em um punhado de terra amarela. De repente, suas mãos naturalmente soltas tocaram em algo frio. Ele virou a cabeça e viu um pequeno frasco de jade cristalino, permanecendo silenciosamente ali. Gudawi pegou o frasco de jade, com os olhos ligeiramente fixos. Tai exclamou surpreso. Vossa Excelência, naquele dia, você concedeu a Lu Hai uma pílula de sopro divino. Inesperadamente ele a colocou no lugar original para comemorar, deixando um frasco de pílulas de sopro divino, bem preservado, sem qualquer deterioração até hoje. Gudawi disse lentamente, a pílula de sopro divino tem o efeito de proteger a alma, embora seja um medicamento usado no quarto reino das artes marciais.
mas também pode ser usado como um valioso elixir protetor para o reino da abertura divina, protegendo contra os impactos no reino do pátio divino. Ele olhou na direção da esteira, suspirando suavemente. Naquele dia, eu te aceitei como um discípulo nominal. Concedi-lhe uma oportunidade, e agora recebo seus benefícios. O ciclo de causa e efeito tem um número fixo, e há uma lei natural. Ele guardou o frasco de pílulas, levantou-se e saiu da sala. Neste momento, Feng Shangfen já havia capturado Wang Guan. Vendo Gudao sair, Feng Shangfen perguntou cautelosamente: Irmão cunhado, o que aconteceu agora? Apenas algumas velhas histórias, disse Gudao em um tom calmo. Feng Shangfen ouviu as palavras e sentiu um arrepio no coração. Mas ele não se atreveu a perguntar mais nada, perguntando: Irmão cunhado, Wang Guan e os outros já foram capturados por mim. O que devemos fazer? Mate ou deixe-os se render. Você mesmo decide. Gudao disse em um tom indiferente, continuando a selecionar tesouros naturais no tesouro para absorver. Feng Shangfen acenou com a cabeça, e seus olhos brilharam com uma luz severa ao olhar para Wang Guan. Quarto ancião, vida ou morte, você mesmo decide. A expressão de Wang Guan lutou ligeiramente, e finalmente ele disse em uma voz profunda: Nós seguimos o grande ancião. A decisão de deixar o mestre da seita e a família Xiao se casarem é apenas para restaurar a antiga glória da seita divina Guling. Se o marido do mestre da seita puder fazer a mesma coisa, eu, Wang Guan, desejo me render. Depois de dizer isso, ele se ajoelhou em direção a Gudao e, se Vossa Excelência puder resistir à pressão da família Xiao e liderar a seita divina Guling para se fortalecer, eu, Wang Guan, estou disposto a dar a vida por Vossa Excelência. Feng Shangfen ficou ligeiramente comovido. Ele entende a personalidade de Wang Guan. Estas são as palavras sinceras desta pessoa. Não importa de que lado ele esteja. Ele está, afinal, considerando a situação geral da seita. É uma pena matar tal pessoa. Portanto, ele hesitou repetidamente. Feng Shangfen perguntou respeitosamente: Irmão cunhado, o que você acha? Gudao não se virou, e disse calmamente: A seita divina Guling tem um destino comigo. Se houver perigo, eu naturalmente ajudarei. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Guan relaxou um pouco. Isso é bom. Ele se levantou para tratar os anciãos gravemente feridos. Feng Shangfen também estava animado em seu coração. Quem poderia imaginar que a crise de extinção que deixou o clã Feng indefeso, depois que este homem chamado Gudao apareceu, foi resolvida tão facilmente? Até mesmo os antigos inimigos renderam-se de bom grado. Toda a seita divina Guling, exceto pelo grande ancião que está negociando com a família Xiao, retornou ao controle do clã Feng. Feng Shangfen mal podia esperar para tirar o jade de transmissão, para notificar sua irmã. Quando Feng Lingxian e Feng Miao souberam da notícia, ficaram bastante surpresos, mas também sentiram que tal resultado era razoável. No entanto, eles estão atualmente em um estágio importante da reconstrução do primeiro reino dos 5 caminhos. Incapazes de se juntar a Feng Shangfen e outros, só podem instruir este último a respeitar mais Gudao. Durante esse tempo, Feng Shangfen não pôde deixar de perguntar sobre a verdadeira identidade de Gudao. Mas Feng Lingxian lembrou-se das instruções, mantendo-se evasiva, o que deixou Feng Shangfen ainda mais intrigado. Não muito tempo depois, Gudao parou o que estava fazendo e não olhou mais para os tesouros celestiais restantes no tesouro, e seu cultivo entrou oficialmente no 5º nível do reino da abertura divina. Nos 6 grandes níveis, a maioria dos orifícios corporais do 2º grande nível já foram abertos. A aura que ele emanava deixou todos os presentes ainda mais chocados. Vendo isso, Feng Shangfen se aproximou e perguntou: Cunhado, você terminou de cultivar? Ele secretamente estalou a língua, desde que este cunhado barato entrou no tesouro até agora. Provavelmente não se passaram nem meia hora, mas este rompeu 2 barreiras seguidas, atingindo diretamente o 5º nível do primeiro reino dos 5 caminhos, uma velocidade de cultivo tão terrível. Se não fosse algum monstro velho revivendo, ele não acreditaria de jeito nenhum. Gudao disse calmamente: Os itens restantes aqui são inúteis para mim, meu avanço só pode ser retardado temporariamente. Feng Shangfen não pôde deixar de dizer: Cunhado, se você tivesse mais recursos, poderia continuar ficando mais forte? Embora a velocidade de avanço do meu cunhado seja assustadora. De qualquer forma, ele ainda está no primeiro reino, com tal força. É quase o suficiente para lidar com uma detenção perpétua, mas comparado com a família Xiao, está muito longe. Ele suspirou e disse:
Que pena, se algum de nós tivesse a capacidade de entrar no caminho da herança deixado pelo ancestral Olhai. Não deixaria você, cunhado, em uma situação sem recursos. Os olhos de Goodall se moveram. O caminho da herança deixado por Xiaolhai? Vamos dar uma olhada. Dizendo isso, ele saiu. Ei, não. Cunhado. Ao ver isso, Feng Shangfen quis dissuadir. Mas Goodall já estava longe. Ele e Wang Guan trocaram olhares e rapidamente levaram alguns anciãos ilesos para segui-lo, sem esquecer de levar os feridos, e fechar o portão do tesouro. No processo de seguir Goodall e Feng Shangfen e outros, descobriram com algum choque que a maneira de andar do oponente, embora parecesse casual, na verdade era extremamente rápida. Eles, com pressa, quase não conseguiam alcançá-lo, muito menos convencê-lo a parar. Quando o alcançaram, perceberam repentinamente que já estavam no sopé da montanha atrás da seita divina Guling. E este era o ponto de partida do caminho da herança que durou mais de 10.000 anos. Goodall estava prestes a dar um passo à frente. Feng Shangfen o persuadiu apressadamente. Cunhado, espere. Nosso caminho da herança da seita divina Guling não é percorrido há dezenas de milhares de anos. E cada nível interno está muito bem preservado. E o grau de perigo é o mesmo de dezenas de milhares de anos atrás. Embora cada nível tenha uma poderosa herança e recompensas, com nosso talento e força atuais, definitivamente morreremos sem um lugar para sermos enterrados. Wang Guan também disse rapidamente. Sim. Vossa Excelência não sabe, este caminho da herança já fez inúmeros especialistas falharem. Centenas de anos atrás, uma poderosa força, confiando em seu poder, entrou à força, ignorando a dissuasão. O caminho da herança resultou na perda de metade dos guerreiros poderosos. 200 anos atrás, um lorde estrangeiro da terceira camada do quinto nível, Tian Jiao, também quis obter a herança antiga, mas depois de entrar, nunca mais saiu. Embora você seja poderoso, ainda não é tão poderoso quanto aquela força poderosa. Aquele lorde Tian Jiao daquela época, entrar precipitadamente, certamente morrerá. Goodall disse calmamente. O caminho não é para ser visto, mas para ser percorrido. Terminando de falar, ele deu um passo e sua figura desapareceu repentinamente, submergindo em um espaço desconhecido. Ele realmente entrou. Wang Guan murmurou sem voz, quase não acreditando em seus próprios olhos. Foi difícil encontrar uma figura misteriosa que pudesse revitalizar a seita divina Guling, mas quem diria que o outro lado escolheria ativamente buscar a morte. Feng Shangfen também não pôde deixar de bater na testa com força. Impaciente. Essa pessoa não pode ouvir nenhum conselho? Ok, não fiquem aí parados. Entrem rapidamente para ver se conseguem tirar a pessoa de lá. Goodall não pode ter problemas. Wang Guan e os outros tiveram que acenar com a cabeça e seguir Feng Shangfen juntos para o caminho da herança. Lá dentro, não há perigo fatal logo de cara. Mas há uma certa área de amortecimento. Contanto que não se aprofundem muito, podem se retirar com calma. Só espero que, antes que Goodall seja morto pelo caminho da herança, eles consigam trazê-lo de volta com sucesso. Depois que o grupo entrou no antigo caminho da herança, descobriu que estava em um caminho incomparavelmente antigo. À frente os lados estão cheios de névoa. Parece que entrar nele causará uma perda completa. E na frente deles, Goodall já havia percorrido uma certa distância. Eles se apressaram para segui-lo. Mas depois de perseguir por um tempo, Wang Guan de repente agarrou Feng Shangfen com força e disse em voz profunda. Não podemos avançar mais. Pelo que sei, após 100 metros no caminho da herança, aparecerá a primeira barreira. Todos que entrarem nela verão a coisa mais temida em seus corações. Chorando amargamente, com o fígado e a vesícula biliar em pedaços, Feng Shangfen ouviu isso. E sentiu pena em seu coração, parando seus passos. Mas logo depois, Wang Guan disse novamente, no entanto, felizmente, a primeira barreira não causa danos à vida. Se o outro lado desistir, pode haver uma chance de sobrevivência. Feng Shangfen acenou com a cabeça, olhando para a frente com nervosismo. E neste momento, Goodall já havia cruzado a distância de 100 metros. A névoa no caminho da frente desapareceu gradualmente, à medida que ele avançava. Justamente quando Feng Shangfen e os outros pensaram que Goodall desistiria e recuaria, uma coisa estranha aconteceu. A velocidade de avanço de Goodall não mudou nem um pouco. Parecia completamente imune à influência. Vendo esta cena, Feng Shangfen e os outros não puderam deixar de mostrar uma expressão atônita.
O que está acontecendo? A primeira barreira. Por que não funciona no cunhado? Será que ficou ineficaz devido ao tempo? Feng Shangfen estava cheio de perplexidade. Wang Guan também ficou confuso. Não está certo. Eu vi pessoalmente alguém quase enlouquecer com a primeira barreira do caminho da herança. Como de repente não funciona com o marido do mestre da seita? Vários anciãos atrás dos dois também ficaram bastante curiosos. Depois que Gudao avançou algumas centenas de metros, finalmente um ancião não conseguiu conter a curiosidade e chegou à beira da primeira barreira, dando um passo hesitante. E no instante seguinte, este ancião pareceu ter visto algo extremamente aterrorizante. Soltando um grito aterrorizado, agarrando a cabeça e encolhendo-se junto, Feng Shangfen e os outros rapidamente tiraram essa pessoa, ficando ainda mais confusos. Aquele ancião já havia provado com suas ações que as barreiras no caminho da herança eram completamente eficazes e não existia a possibilidade de perderem o efeito. Mas por que Gudao não foi afetado nem um pouco? Será que não há nada neste mundo que vale a pena temer? Sob os olhares chocados de todos, Gudao completou facilmente a distância de 1000 metros. E no momento em que ele ultrapassou a distância de 1000 metros, uma luz dourada brilhou, e uma grande quantidade de herança de técnicas surgiu diante dele. Além disso, havia uma grande quantidade de tesouros naturais preciosos. Feng Shangfen e Wang Guan viram aqueles que surgiram. Todos revelaram um profundo desejo. A herança ancestral era a época mais próspera da minha seita divina Guling. A herança ancestral que foi deixada para trás. O corpo de Wang Guan ficou rígido e sua voz tremia levemente ao falar. Ele desejava imensamente poder obter um truque ou dois dessas heranças, mesmo que fosse apenas o básico. Isso também poderia beneficiar enormemente a atual seita divina Guling e Gudao e agiu. Ele pegou os tesouros celestiais e terrestres necessários e os refinou instantaneamente, fazendo com que um estrondo emanasse de seu corpo novamente. O estrondo produzido ao ser aberto. Então, ele acenou com a mão. Uma grande quantidade de heranças e tesouros extremamente preciosos voaram em direção a Feng Shangfen e caíram automaticamente em suas mãos. Quando Feng Shangfen segurou esses tesouros pesados, ele ficou repentinamente. Irmão cunhado, o que ele está querendo dizer com isso? Por que ele está me dando todos os tesouros? Ele secretamente olhou animadamente para o conteúdo de um dos slips de Jade. Os mistérios contidos nele o fizeram sentir vagamente que estava prestes a não conseguir segurar tudo em suas mãos. Wang Guan também se aproximou incrédulo, surpreso. Segundo ancião, o que seu cunhado está querendo dizer afinal? Ele está tão confiante em deixar você guardar esses tesouros? Feng Shangfen engoliu em seco e disse. Pelo que sei do meu cunhado, ele usa as coisas que são úteis para ele no local. Ele nunca olha duas vezes para coisas que não são úteis para ele. Eu acho que ele não está me dando essas heranças e tesouros para guardar, mas sim me dando de presente. Wang Guan imediatamente abriu a boca em choque. Isso é verdade. Feng Shangfen coçou a cabeça atordoado. Eu não tenho certeza. De qualquer forma, vou guardá-los primeiro e perguntar a ele quando meu cunhado voltar. Wang Guan também acenou com a cabeça, suprimindo a duras penas a excitação em seu coração. Se este marido da líder da seita estivesse realmente disposto a conceder-lhes as heranças que obteve ao passar pelas provações, então a seita divina Guling não estaria longe de se levantar novamente. E os passos de Gudao para frente não pararam. Depois de entrar no alcance da segunda provação, seu corpo ainda não sofreu a menor mudança, completamente não afetado. E de acordo com o que Wang Guan e outros anciãos sabem, entrar na segunda provação envolverá uma pressão inimaginável para os cultivadores. Cada centímetro do corpo suportará uma força de 10.000 Jin. Um cultivador comum seria esmagado em polpa no momento em que pisasse nela. Mas essa pressão, caindo sobre Gudao, não teve o menor efeito. A força de seu corpo físico deve ser aterrorizante. Nos olhos um tanto entorpecidos de todos, Gudao avançou como uma faca quente na manteiga, indo cada vez mais longe. 2.000 zan, 3.000 zan, 4.000 zan, até 9.999 zan, a apenas um passo de distância. As 9 provações de herança foram todas conquistadas por ele, e em cada provação, Gudao pegava todas as heranças e tesouros até cansar suas mãos. E ele apenas pegava os tesouros que precisava, ignorando todo o resto. Feng Shangfen odiava isso até o extremo. Finalmente, sob os olhares chocados de Feng Shangfen e outros, Gudao deu o último passo, 10.000 zan. No instante seguinte,
A névoa à frente desapareceu completamente e 10 estátuas enormes apareceram lentamente. Essas estátuas tinham 10.000 anos de altura, com energia imortal emanando delas, gradualmente como se estivessem vivas. Cada estátua estava orgulhosamente ereta, exalando uma pressão infinita, como se deuses imortais estivessem no mundo. Pessoas comuns que vissem aquelas 10 estátuas, Wang Guan se ajoelharia no chão na próxima vida, murmurando com reverência, 10 estátuas. Na verdade, são 10 estátuas. Embora Feng Shanfeng não tenha se ajoelhado, seu corpo não pôde deixar de tremer, dizendo em voz baixa: essas 10 estátuas são os 10 ancestrais mais talentosos da minha seita divina Guling. A força de cada ancestral pode ser considerada como heroica em uma era, estabelecendo grandes feitos para a seita divina Guling. Dizem que a herança mais central da seita divina Guling está entre as 10 estátuas. De repente, um ancião ao lado exclamou: segundo ancião, quinto ancião, olhem rapidamente. Há uma estela de pedra em frente às 10 estátuas. Parece haver uma orientação para obter a herança nela. Assim que essas palavras foram ditas, os dois rapidamente se concentraram para olhar atentamente. A estela estava escrita em textos antigos de 100.000 anos atrás. Os dois reconheceram com dificuldade antes de entender. O significado geral parece ser que o passador só precisa se ajoelhar e adorar sinceramente os 10 ancestrais para obter a herança central. Precisa se ajoelhar e adorar os 10 ancestrais. Feng Shanfeng franziu a testa e murmurou para si mesmo. Ele realmente não conseguia imaginar Gu Dao se curvando alguma coisa. A maneira como Gu Dao se ajoelha. Em sua opinião, Gu Dao é tão orgulhoso quanto um pinheiro forte. Mesmo o céu e a terra não o fariam dobrar os joelhos. Ele desejava poder substituí-lo. Gu Dao se ajoelhando em adoração. Infelizmente, ele não podia substituir. Ele só podia esperar e ver. Esperando que a outra parte não fosse excessivamente formal. Em frente à estátua dos 10 ancestrais, Gu Dao olhou para a estátua central. Aquele era um velho com espírito imortal e olhos cheios de vontade indomável, e também era o discípulo nominal de Gu Dao. Olhando para esta estátua antiga, diante dos olhos de Gu Dao, a figura de um jovem apareceu. Ele se aproximou lentamente daquela estátua sem vida. De repente, estalos, na estátua de Lu Hai. Pequenos fragmentos de pedra e poeira caíram. Imediatamente, a estátua se moveu. Com um estrondo alto, a estátua de Lu Hai em direção a Gu Dao. Seus joelhos caíram pesadamente. Aqueles 10.000 metros de